Kizuna é um rapaz que tem um ar distinto, mas não consegue arrumar nenhuma ação, até que sua vida muda para melhor quando as garotas se revezam para engolir seu cachorro quente, para ganhar poder. Anos atrás, Kizuna era apenas uma criança quando sua mãe o deixou para buscar leite. Ele acorda desse pesadelo em um trem para a Academia Atarakia, um lugar que treina pessoas para combater ameaças de outro mundo, onde sua irmã, a diretora, o convidou para vir. Ao chegar, ele encontra uma revista Playboy no chão e a pega para sua sessão de diversão noturna mais tarde. Sua irmã liga para ele, e enquanto Kizuna pensa que não é digno de entrar na Academia Ataraxia, sua irmã diz que precisa dele e exige que ele vá ao QG ou ela divulgará seu histórico de navegação. No entanto, Kizuna se perde na sua busca pelo QG, mas vê uma garota de cabelos prateados perto do mar e ela o lembra de uma garota do seu passado. Ela o confronta, e enquanto Kizuna tenta ser educado, essa garota começa a falar besteiras sobre como ele se sentiria honrado se lambesse seus pés, o que Kizuna recusa. Ela se apresenta como En, mas antes que conversem mais, um alarme começa, alertando-os de um ataque aéreo que se aproxima. En diz a Kizuna para fugir enquanto ela começa a ter um desenvolvimento significativo na frente de seus olhos. Mas enquanto ele permanece para o show, ela revela que está vestindo um traje de piloto. Ela ativa seus poderes e passa por uma transformação de Power Ranger, transformando suas roupas em uma armadura híbrida em forma de coração, o que surpreende Kizuna. De repente, um inimigo tipo Gundam, com aparência desgastada, voa na direção deles e En puxa armas escondidas no chão como se fosse John Wick e começa a atirar. Mas como as balas não fazem efeito, En voa até a tecnologia mágica, bate nele e atira a queima-roupa. Enquanto isso, a cidade ativa seu sistema de defesa contra ameaças enquanto os estudantes controlam o HD. Kizuna elogia En por derrotar a tecnologia mágica, mas ela puxa mais armas para se preparar para a próxima leva de inimigos. Ela lhe diz para evacuar, mas Kizuna pensa consigo mesmo se deveria se juntar à luta. Ele se lembra de como sua mãe considerou seu trabalho duro e inútil, dizendo que sem talento ele não é nada. De repente, outro robô aparece atrás dele, mas outro piloto, Hayuru, salva-o e repreende Kizuna por ainda não ter evacuado. Mais robôs aparecem, mas são destruídos em pedaços por outra piloto loira estonteante, Julisha, que provoca Hayuru, dizendo que ela está namorando Kizuna, o que faz Haru corar profusamente. Julisha diz a Haru que devem rapidamente lutar contra essa tecnologia mágica, e Hayuru diz a Kizuna para parar de babar e evacuar. Enquanto as pilotos cheias de trama lutam contra a tecnologia mágica, uma nave inimiga gigante aparece, e, embora En queira continuar lutando, sua contagem de híbridos está vazia, tornando-a fraca e perdendo seus poderes. Quando ela começa a cair, Kizuna reúne sua coragem, transforma-se em seu equipamento híbrido do coração e salva En de cair. Ele abre os olhos e vê Ain em sua forma de fanservice, e enquanto ela está inconsciente, a irmã de Kizuna liga e diz a ele que, para salvar En, ele precisa fazê-la emitir sons felizes e reagir ao toque dele. Apesar de suas dúvidas, sua irmã diz que é progressão de enredo ou ambos morrerão. Então, Kizuna escolhe a progressão de enredo e a cada toque em seu corpo, a contagem híbrida dela começa a aumentar. De repente, um canhão explode e acidentalmente empurra Kizuna para o pedaço de paraíso de Ain, mas com seus poderes combinados, En acorda. Vendo sua contagem híbrida aumentar, a irmã incentiva Kizuna a enlouquecer, e com o destino da escola em jogo, Kizuna não se contém. Ambos começam a brilhar e a irmã explica que este é o híbrido do coração, o verdadeiro poder do equipamento de híbrido do coração. En olha para baixo para ver seu estado intrigante e lança Kizuna para longe, chamando-o de degenerado. No entanto, ela percebe que sua contagem híbrida está alta, fazendo-a sentir-se leve e poderosa. Com isso, ela voa e luta novamente contra a tecnologia mágica. Mas desta vez, ela atravessa todo o exército numa rajada veloz. As outras duas meninas a elogiam por seu aumento repentino de poder e perguntam o que aconteceu. En também se pergunta sobre isso, e quando olha para Kizuna, ela questiona quem realmente é esse belo espécime. Enquanto Kizuna se pergunta a mesma coisa sobre o que aconteceu, sua irmã Hiri considera esta missão um sucesso e declara o Hat Hybrid como sua arma secreta contra os inimigos, o mesmo que destruiu todo o mundo. 15 anos atrás, um portal abriu-se que conectava o mundo humano a outra dimensão cheia de monstros. Cada exército foi derrotado, deixando o mundo em ruínas, mas então os monstros desapareceram. No entanto, há 6 meses, eles apareceram novamente, e enquanto deixavam ainda mais destruição, o governo e uma minoria da população humana evacuaram para mega-flutuadores oceânicos. Agora Hiri anuncia para a Academia Ataraxia que a sua equipe especial, a maior esperança da humanidade, Amaterasu, está lutando contra esses monstros e consiste em 3 pilotos, En, Julisha e Hayuru. No entanto, após o recente incidente, Hiri anuncia que encontraram uma forma de tornar suas engrenagens mais fortes e, como mostrado na tela, através de Kizuna, que se juntará a Amaterasu para realizar ações quentes e significativas para os pilotos.
Hayuru começa a importunar Kizuna, exigindo uma explicação, mas Hiri diz a ela que é necessário, pois a ação de Kizuna é capaz de aumentar drasticamente a contagem híbrida dos pilotos, tornando-os mais fortes. Isso é chamado de coração híbrido, e Hiri ordena que cada membro de Amaterasu e futuro membro prepare suas bochechas para uma sessão plotful, com Kizuna para ficarem mais fortes. Enquanto todos estão em pânico, Kizuna tenta explicar que ele não é um degenerado, mas após verem como ele se transforma na tela, eles o consideram o próximo P de Iri. Na manhã seguinte, Kizuna acorda com En querendo aplaudir pela fusão de coração. Mas antes de começarem a ação, Hayuru bate a porta querendo se desculpar pelas palavras ditas a Kizuna. Quando ela entra, vê En em cima dele e começa a lhe acusar Kizuna de ser um pervertido, mas En informa que foi ela quem quis o picles dele, e após ouvir isso, tanto Hayuru quanto En se transformam para lutar, fazendo o quarto explodir. Na aula, enquanto as alunas expressam seu desacordo sobre Kizuna e seu picles dourado, Julícia o defende, dizendo que não se deve julgar um livro pela capa. Kizuna entra com Haruru e En atrás dele, mas quando encontra Julícia, outros alunos o alertam para manter seu Schnitzel sujo longe de Julícia. No entanto, a própria Julika se adianta e se oferece para balançar os seios ali mesmo na sala de aula, causando uma briga entre os 3 pilotos que querem atingir o híbrido do coração. De repente, outra aluna, Sylvia, entra e diz a Kizuna que Hiri quer falar com ele. Sylvia então o leva além do laboratório de pesquisa, e lá ele vê a foto de sua mãe, a pessoa que iniciou o projeto híbrido e a pessoa que o deixou. Kizuna encontra Hiri, que o apresenta a Stephen Hawking, Kei, e lhe dá um telefone pessoal que contém as informações pessoais dos membros do Amaterasu. Ali ele pode ver a contagem híbrida deles, e Kei explica que se a contagem cair abaixo de 5%, ele precisa afiar sua estaca e começar a trabalhar. Hiri diz a ele que agora será o capitão de Amaterasu e que o destino do mundo está em seu pepino. Minha hora chegou, e enquanto ele tenta recusar, Hiri encarrega Sylvia de relatar a ela sobre o progresso dele com os outros. Então Amaterasu vai em uma missão para reunir dados em uma ilha, e enquanto Hiri avisa Julícia que sua contagem híbrida está muito baixa para lutar, ela garante que a ilha é segura. Depois de chegarem, eles coletam os dados, mas Julícia rapidamente afasta Kizuna para um tempo a sós. Durante a caminhada, enquanto Kizuna está distraído por seus planos, Julícia pergunta a ele sobre sua contagem de inimigos, e ele diz que é 0, o que a choca ao descobrir que ele é um novato. Ele pergunta a ela sobre sua própria contagem e ela responde 300, e enquanto ele acha que ela é incrível, ela sente o contrário. De repente, um portal inimigo se abre na frente deles, enquanto do céu, um piloto misterioso cria um campo de força que interrompe toda a comunicação. Julícia realiza uma transformação ao estilo Sailor Moon e ataca a tecnologia mágica, mas quando tenta contatar os outros 2 pilotos, sua conexão está morta. Enquanto isso, tanto Ain quanto Haruru estão presos no campo de força, impedindo-os de ajudar Julícia, mas Julícia ordena que Kizuna ajude os outros, deixando Julícia para lutar sozinha. Embora ela consiga dominar a luta no início, sua contagem híbrida cai extremamente, tornando-a fraca. Uma Dragoria aparece do portal, e depois que Julícia tenta atacá-la sem efeito, seu corpo começa a falhar devido à baixa contagem híbrida, fazendo com que seu traje desapareça e seu corpo sinta dor. A Dragori carrega um ataque, mas antes de causar dano, Kizuna bloqueia o ataque. Ambos são arremessados para longe, e Julícia pergunta por que ele a protegeu, e ele diz que é porque ele é alguém que protege Sigma dessa forma. Ele tenta fazer Julícia fugir, mas acidentalmente toca nos botões dela, fazendo-a emitir sons de felicidade e aumentar sua contagem híbrida. De repente, ela começa a brilhar como glitter, e seu corpo transborda de poder para o híbrido de coração. Quando Kizuna abre os olhos, ele vê Julícia em pleno poder, esmagando este dragão e transformando-o em um lagarto torrado. Enquanto isso, tanto En quanto Haruru estão livres do campo de força, e quando verificam Julícia, vêm admirando Kizuna, afirmando que ela fez Heart Hybrid com Kizuna, causando ciúmes em Haruru e En. De volta para casa, depois de relatar para Hiri o que aconteceu, Kizuna e Sylvia encontram En em seu quarto, pronto para ser aplaudido. No entanto, Julícia entra abruptamente, pedindo a Kizuna para fazer sexo, fazendo com que En fique com ciúmes. De repente, Haruru entra, e ao ver todos eles, começa um jogo de esconder o pepino entre os 3. Dias depois, eles passam por um treinamento. E enquanto En consegue impressionar Kizuna e os treinadores com seu poder, ela os critica grosseiramente, dizendo que seu manequim de treinamento é projetado como lixo, o que ofende os engenheiros. No entanto, tanto Haruru quanto Julícia exibem um nível de força ainda maior, que todos consideram ser superior ao de Ain, e isso deixa En com ciúmes. Mais tarde na escola, Julícia vai até Kizuna e pergunta se ele ficou impressionado com seu desempenho no treinamento. E depois que Kizuna a elogia, ela pede uma recompensa. Como recompensa, eles vão passear, mas ela pergunta a Kizuna se a flutuação de Tóquio que estão vendo é real. E Kizuna informa que é uma réplica,
já que não tiveram a chance de mover a real para lá. Ela diz que quer ver a coisa real, e Kizuna a encoraja, dizendo que ela verá depois que eles vencerem a guerra. Eles vão a diferentes lugares e terminam um encontro na Torre de Tóquio, mas Julícia confessa que quando quase morreu na ilha, sentiu que queria experimentar mais coisas na vida, como amor, e agradece a ele por salvá-la, pois agora ela tem a chance de fazer isso. A caminho de casa, Kizuna vê Haruru voltando da escola e se junta a ela. Ele elogia o compromisso dela em fazer parte do comitê disciplinar por voltar para casa tão tarde, dizendo que gosta disso nela. Haruru cede e quase cai, mas Kizuna a segura, e enquanto se olham, acidentalmente ativam a fusão dos corações, o que significa que Haruru está pensando em seu pepino. De repente, ouvem barulhos altos vindos da casa deles, e quando espiam dentro, veem Ain treinando. Haruru acrescenta que Ain sempre treinou sozinha, recusando que outras pessoas se juntassem a ela, o que fez com que ela fosse evitada, e ela se pergunta por que Ain é tão obcecada com lutas. Mas isso lembra Kizuna de quando ele a conheceu pela primeira vez. Em seguida, Kizuna pergunta por aí sobre Ain, mas é pego por ela mesma. Eles então se sentam juntos, e enquanto Kizuna quer conhecê-la melhor, ela lhe oferece um sanduíche, que ele aceita de bom grado. Depois de terminarem de comer, Kizuna está prestes a sair quando Ain lhe oferece algo mais, e enquanto Kizuna pensa em sobremesa, ela lhe oferece seu sanduíche Ruha. Ela explica que leu sobre algumas posições públicas cheias de trama em vários livros, e exige que ele faça uma fusão de coração com ela naquele instante. Ela começa a tirar suas camadas, e enquanto Kizuna espera um traje de piloto por baixo, ele é surpreendido por uma surpresa rosa. Ela coloca a mão dele em seus plots, e confessa que não se importa com o que acontecer, contanto que ela fique forte o suficiente para superar os outros pilotos. Kizuna concorda com esse desenvolvimento de plot, a empurra para baixo e pressiona suas flapjacks, mas de repente para, dizendo que eles deveriam se conhecer melhor primeiro. Ain considera isso impossível e foge, e quando ele está prestes a persegui-la, recebe uma ligação de Hiri que quer se encontrar. Então, Hiri o leva para uma sala, e lá ele lembra que é a sala onde fez a cirurgia para instalar o núcleo dos equipamentos de híbrido de coração. Antes de Hiri lhe dizer algo, ele pergunta sobre Ain e tudo o que ela sabe sobre ela. Hiri lhe conta que Ain não tem registro de vida, pois foi encontrada há 7 anos em Tóquio como uma criança sem nome. No entanto, Ain tem alta compatibilidade com as engrenagens. Então, a mãe de Kizuna, Nayuta, a utilizou como cobaia para experimentos, mas isso terminou quando Nayuta desapareceu. Kizuna percebe agora que Ain sempre esteve sozinha, e ele deseja ter mais tempo para passar com ela. Mas Hiri informa a ele que eles não têm tempo. Kei abre um arquivo classificado e eles mostram a Kizuna o que não é destinado a outros saberem. Ele vê sua mãe, Nayuta, testando uma piloto de engrenagem híbrida. Mas durante seu voo, a piloto está em pânico enquanto sua contagem híbrida está diminuindo. No entanto, Nayuta não se importa e controla remotamente a piloto para continuar voando, e apesar dos pedidos de vida, Nayuta a força a voar até que ela fique sem contagem híbrida, resultando em sua morte. Kizuna fica chocado ao ver isso, e Hiri diz-lhe que, como o comandante do Amaterasu, ele é o único que sabe a verdade, que a contagem híbrida é, na verdade, a força vital dos pilotos. Ele percebe que os outros têm o núcleo de seus equipamentos instalados sem saberem toda a verdade, e com raiva, ele pergunta a Hiri por que ela continuava a fazê-los lutar, mesmo sabendo disso. Embora isso a machuque depois de saber, Hiri lhe diz que esta é a única arma que eles têm contra seus inimigos, e ela está disposta a ir para o inferno por isso. Mas eles o informam que, com o híbrido do seu coração, ele é a única pessoa que pode salvá-los. De volta para casa, Sylvia o cumprimenta calorosamente com o jantar e diz que se ele precisar de alguma coisa, ela o ajudará. Ele acaricia a cabeça dela e agradece. Enquanto isso, as meninas estão ocupadas com suas próprias atividades, mas todas suspiram pensando na mesma pessoa, Kizuna. Anos atrás, Nayuta informou Ain que o equipamento dela continha uma arma secreta chamada Arma Imoral, e que ela poderia usá-la se a contagem de híbridos dela chegasse a um certo nível alto. E ao ouvir isso, Ain se motivou. No presente, a cidade está sob outro ataque, e enquanto Kizuna quer se juntar à sua equipe, Hiri mostra-lhe o número de inimigos lá fora e diz-lhe para se sentar. Enquanto isso, o Amaterasu está em plena força enquanto aniquilam os inimigos do ar um por um como se não fossem nada. No entanto, após ver quanto dano Hauru e Julisha podem causar, Ain está mais determinada do que todos eles a vencer esta batalha, querendo provar a si mesma que é melhor do que eles. De repente, um dragão reaparece e apesar de ter apenas 55% de contagem híbrida, ela vai com tudo e destrói o dragão em pedaços. Isso a deixa com menos de 10% de contagem híbrida, e enquanto Kizuna está em seu ouvido implorando para que ela se retire, ela avança diretamente para a nave-mãe inimiga. Kizuna se recusa a ficar para trás e vai ajudá-los, desobedecendo a ordem de Hiri. De volta à batalha, Ain se aproxima da nave, mas é atingida de todas as direções, causando sua queda. Em sua consciência, ela vê Nayuta se afastando e desaparecendo, e quando acorda, vê Kizuna esperando por ela.
Ambos estão no laboratório médico, e ele explica que os inimigos estão pousando em terra enquanto falam. Ela tenta voltar, mas Kizuna a impede, mostrando que sua contagem híbrida não é suficiente para equipar seu equipamento. No entanto, ela continua tentando e implora a Kizuna para deixá-la ir, afirmando que a luta e seu equipamento são tudo o que ela tem, e que se não puder fazer isso, será inútil. Ela acrescenta que não tem nada sem família, sem memórias, já que tudo o que foi era uma cobaia de teste para Nayuta. Aang informa-o que ela possui uma arma imoral incrivelmente poderosa dentro dela e que encontrou esperança de que pode alcançá-la depois de conhecê-lo. Ela se convenceu de que precisava fazê-lo amá-la, apesar de não saber como, mesmo depois de ler revistas Playboy e comunidades degeneradas no Reddit. Depois de ouvi-la falar por 20 minutos, Kizuna diz para ela parar de sentir pena de si mesma e acreditar que ela vale algo mesmo sem o equipamento e as lutas. Ela dá um soco nele, mas para no rosto dele, perguntando por que ele não se transformou para detê-la. Ela pega o telefone dele, vê que ele também está com baixa contagem híbrida, então Kizuna confessa que também foi um sujeito de teste para sua mãe, Nayuta, mas depois que ela encontrou alguém melhor em Aang, ela o substituiu considerando-o inútil. No entanto, ele diz a Aang o que Hiri lhe disse. O valor de uma pessoa não é decidido por suas habilidades, mas por como vivem. Ambos afirmam que não sabem como viver, mas Kizuna a convida a descobrir juntos com ele. Aang cede e pede-lhe para fazer híbrido de coração com ela, e ele a conforta dizendo que será gentil. Então eles vão direto ao assunto, tocando as pancakes dela e mexendo o pepperoni dela. Eles começam a brilhar à medida que a contagem híbrida sobe, mas Aang ainda quer mais. E desta vez, ela quer devorar a salsicha dele, pedindo para ele assumir a responsabilidade. Enquanto Kizuna entra em pânico, Kei aparece e explica que, enquanto Aang está em um estado feral, ele precisa aproveitar e alcançar um nível mais alto chamado de clímax híbrido. Aang implora para ele levá-la às nuvens, e Kizuna começa a trabalhar usando seus toques suaves, fazendo-a soltar ruídos de felicidade e delírio. Seus olhos se transformam em corações enquanto ela está em transe, mas Kizuna se recusa a parar, enviando-a para a Terra Prometida e desbloqueando sua arma imoral. Então Aang retorna ao campo de batalha, salvando os outros, e com seu novo nível de poder, ela invoca sua arma imoral, Pulverizer. Ela se conecta à arma, e enquanto a carrega, Kizuna ganha tempo para ela. E após alguns minutos, a arma está pronta e ela a dispara, obliterando completamente os inimigos sem deixar rastros e vencendo a batalha. Então eles celebram a vitória. Mas enquanto Kizuna está sozinho, Aang se aproxima dele. Ela diz a ele que quando ele estava dando a ela o máximo de carinho, ela viu uma memória do passado dela, que consistia em vários lugares bonitos e interessantes. Assim que ela pede a Kizuna para fazer de novo, as outras garotas aparecem e Aang se gaba para elas que é a favorita de Kizuna. Enquanto isso, em seu escritório, Kei mostra a Hiri um vídeo em que, durante o Kamehameha de Aang, um humano é visto usando o equipamento deles, e Hiri se pergunta quem é essa pessoa. Dias depois, após obter permissão de Hiri, Kizuna vai ao balneário das garotas, onde pode ter um lugar só para ele. No entanto, ao entrar, ele é saudado por Hauru, no seu estado enigmático, tomando banho. Ambos começam a entrar em pânico, e Hauru transforma-se e explode todo o lugar. Então, ambos descobrem que Hiri armou para Kizuna estar naquela situação. E quando Hauru pergunta a Hiri o motivo, ela explica que de todos os pilotos, ela é a única que não experimentou Heart Hybrid com Kizuna. Hauru se afasta, não querendo fazê-lo, mas ainda se lembra de como ele a salvou. E durante a aula, continua lançando olhares para ele. De repente, Kizuna recebe uma ligação de Hiri pedindo-lhe para ir a um armazém. E lá, Hiri mostra-lhe um simulador que é capaz de mudar ambientes, roupas e até mesmo o humor. Kizuna percebe o que é isso, e Hiri admite que é um simulador de amor projetado para facilitar o processo de Heart Hybrid chamado Love Room. Enquanto Kizuna tenta recusar sua ideia, Hiri se transforma em Mai-san com esteroides de trama. Enquanto ordena que ele use esta sala, ele percebe que o que ela está vestindo é o tipo do Kizuna. Depois disso, Kizuna convida Julisha para o Love Room, o que a deixa animada. Mas quando ele navega pelas opções de sala, ele chega na sala de 50 tons, da qual Julisha é fã. Enquanto ela pede para ele mudar a sala para outra coisa, Kizuna vai além e muda suas roupas para combinar com a estética da sala, dizendo que o sistema está quebrado. Julisha percebe sua intenção maliciosa e vai direto para a progressão da trama. Mas Kizuna aperta um botão e coloca uma venda nela, aumentando ainda mais sua contagem híbrida. Ele começa a se empolgar, beliscando pepperonis e moldando bolos, e continua fazendo isso até ela não aguentar mais em creme, fazendo com que sua contagem híbrida atinja o máximo. Após isso, Kizuna vai até Hauru e usa seu charme para convencê-la a entrar na sala do amor com ele. Mas Sylvia aparece mostrando suas notas e pede para Kizuna elogiá-la, o que faz Hauru ficar com ciúmes e ir embora. No dia seguinte, a equipe se reúne, e Hiri informa que receberam um sinal de Guam, que costumava ser uma base militar dos Estados Unidos antes de ser abandonada.
Não sabendo se o sinal é enviado por um amigo ou inimigo, Aang garante a eles que pode usar o Pulverizer, se necessário. No entanto, Julisha lembra que sua arma imoral desaparece após a batalha, nunca mais sendo vista. Então, desta vez, Julisha quer experimentar o Climax Hybrid e conseguir sua própria arma. Mas Aang discorda e começam a brigar por Kizuna. Mais tarde, eles chegam a Guam e se separam, com Kizuna fazendo dupla com Hayuru, enquanto Aang e Julisha encontram o posto abandonado de onde o sinal veio. Kizuna e Hayuru vão para a cidade onde Hayuru encontra uma boneca no chão. Eles ouvem uma sobrevivente, mas quando seguem a voz, encontram uma garota relaxando, tomando chá. A garota lhes diz que não são quem ela está esperando e se transforma em sua armadura híbrida, o que os surpreende. Ela se apresenta como Aldia do reino de Batlantiste, ou o que os humanos considerariam uma habitante de outro mundo. Aldia abre um portal atrás dela e começa a atacá-los, e quando Hayuru tenta revidar, Aldia facilmente devolve seus ataques. Ela muda sua atenção para Kizuna e o lança para longe, e quando está prestes a aniquilar Hayuru, uma explosão acontece e tanto Aang quanto Julisha aparecem. Aang avança para o ataque e Aldia diz a ela que é por quem ela estava esperando depois de vê-la usar o Pulverizer. Apesar de Kizuna e Hayuru tentarem derrotá-la, Aldia se sente entediada e do portal sai uma explosão. Dele surge um dragão de 3 cabeças, fazendo Hayuru se lembrar de seu passado sombrio. Ela fica agressiva e vai direto para ele. Mas seus esforços não afetam a armadura do dragão. Os outros tentam fazer o mesmo, mas conseguem apenas o mesmo resultado, então Kizuna ordena que eles recuem. E enquanto Hayuru se recusa, ele lhe diz que é uma ordem, e ela obedece. De volta ao QG, a equipe analisa o inimigo que estão enfrentando, começando por Aldia, uma pessoa de além dos portais que tem habilidades de distorção do espaço. E o Tricabeça, o dragão que agora classificam como um inimigo de alta patente. Ver o dragão em ação desencadeia a memória de Hayuru, e ela exige que voltem e transformem esse lagarto em cinzas. Apesar da melhor tentativa deles de acalmá-la, ela os chama de covardes e se esconde em seu quarto, encolhida no chão. Kizuna está prestes a falar com ela quando vê que a porta do quarto está aberta, e quando a procura, não a encontra em casa. De volta a Guam, enquanto Aldia está relaxando, Hayuru tenta atacá-la, mas falha. Ela pergunta a Aldia sobre o paradeiro do Tri-Head, e Aldia se sente desrespeitada por Hayuru estar mais interessada no lagarto estúpido do que nela. Então ela se transforma. Eles começam a lutar, e apesar dos melhores esforços de Hayuru, Aldia a faz parecer um brinquedo de criança, e com seus poderes de distorção espacial a prende em uma prisão espacial. Ela começa a torcer os ossos de Hayuru como se estivesse jogando Twister extremo. Mas antes que ela quebre, Julisha e os outros aparecem para salvá-la. Hayuru pergunta a Kizuna por que ele está aqui para salvá-la, e ele responde que seu harém é seu maior tesouro. Então, enquanto Julisha está atacando Aldia, Aang aparece e consegue atingi-la, o que a surpreende. Aldia pergunta a Aang sobre seu nome e armadura, e depois que descobre, Aldia para de atacar e recua, invocando o dragão para brincar com eles. Enquanto Hayuru quer lutar novamente, sua armadura desaparece à medida que sua contagem híbrida cai muito baixo. De repente, Hiri aparece em um helicóptero e deixa cair a Sala do Amor na frente deles, dizendo a Kizuna para afiar seu pepino e passar o rodo na Hayuru. Ele a carrega para dentro e pergunta se algo aconteceu entre ela e o Tricabeça. Ela conta a ele como ela foi uma vez encarregada de evacuar pessoas para o Tokyo Float, mas então o Tri-Head apareceu e transformou todos em pó, deixando-a desamparada. Hayuru sentiu culpa por não ter feito mais, dizendo que deveria ter treinado mais em vez de estar em festas e eventos sociais. Ela sente que poderia ter salvado mais. Mas Kizuna diz a ela que, apesar do seu fracasso, ela também salvou muitas pessoas, incluindo ele na primeira vez que se encontraram. Kizuna confessa que sabe como é sentir-se inútil, pois é um piloto que não pode lutar, mas com Hayuru ao seu lado, ele sente que podem vencer obtendo a arma imoral dentro dela. Hayuru cede e concorda em experimentar o Climax Hybrid e a sala de repente muda para a preferência de Hayuru. Enquanto Kizuna começa a trabalhar, Hyoru sente-se insegura quanto ao tamanho do seu melão. Mas Kizuna a anima dizendo que um melão grande enche a mão de um homem, mas um melão pequeno preenche o coração de um homem. Kizuna vai ao estilo Johnny Sins e experimenta as panquecas dela, fazendo-a alcançar a fusão do coração. A sala então muda novamente com Hyoru trocando de roupa. Mas Kizuna continua, lentamente levando-a à cidade do creme e finalmente atingindo o Climax Hybrid. Então, Hayuru entra na luta e invoca sua arma imoral, a lâmina Gladius. Ela vai direto para o dragão e com sua nova arma nas mãos, corta o lagarto em pedaços com um golpe. Com o dragão derrotado, eles tentam atacar Aldia, mas ela os derrota facilmente. Enquanto Kizuna não tem armas, ele de repente abre um portal e puxa a arma de Hayuru, um efeito de fazer o Climax Hybrid com ela. Eles começam a ganhar vantagem sobre Aldia, mas ela invoca outro portal com vários navios saindo dele.
À medida que as coisas ficam sombrias, o reforço vem do mar enquanto a equipe dos Estados Unidos vem em seu auxílio. Justo quando Aldia está prestes a começar uma guerra total, seu superior a chama de volta, exigindo sua retirada. Depois que tudo se acalma, o grupo percebe que com sua nova arma, Hayuru experimentou o cachimbo todo-poderoso de Kizuna, e apesar de suas tentativas de se defender, as garotas a consideram uma degenerada como elas. De repente, a equipe híbrida dos Estados Unidos aparece, gabando-se de que foram a razão pela qual os inimigos recuaram, mas quando Julisha, uma compatriota americana, cumprimenta a líder deles, Scarlet, ela fica zangada e manda Julisha se afastar. Em um sonho, Ace vê em outro mundo e visões de seu passado vêm à tona, mas antes que possa ver mais, ela acorda daquele pesadelo. No QG, Hiri e Kei descobrem uma maneira de fechar o portal e combinam a equipe Amaterasu e a equipe dos Estados Unidos em uma operação conjunta. Na cafeteria, enquanto Kizuna está almoçando com Fat McJuggers e Julisha, Scarlet e sua equipe aparecem para se juntar a eles para comer. Scarlet começa a atentar Kizuna, perguntando-lhe sobre seus poderes e querendo testar sua alavanca de câmbio ela mesma, mas Julisha lhe diz para se afastar de seu precioso Kizuna. Enquanto eles discutem, Kizuna nota Ain comendo sozinha, mas antes de ele conseguir acompanhá-la, Scarlet o afasta. Então Julisha tenta ganhá-lo de volta, mas como Scarlet se recusa a ceder, elas vão ao fliperama competir por Kizuna. Elas jogam vários jogos, desde boxe, tiro, pegador de bonecas e até mesmo canto, mas terminam empatadas, então levam Kizuna para uma loja de maiôs. Lá, elas mostram a Kizuna seus trajes de banho para decidir quem é melhor. Mas, sendo petulante, Scarlet arranca o top de Julisha e leva Kizuna para o vestiário para um tempo a sós. Ela pergunta a ele sobre o Heart Hybrid e pede a ele para lhes dar o ato, mas eles escorregam e acabam em uma posição envolvente. Ela cobre a boca dele para que ele pare de falar, mas ao fazer isso, ela começa a fazer ruídos de felicidade e ativa o Heart Hybrid. Depois, enquanto Kizuna tenta se explicar para Julisha, ela afirma que está bem e se afasta, deixando-o com Scarlet. Ele pergunta a Scarlet se ela é amiga de Julisha, e ela fica irritada, afirmando que Julisha os usou. Ela conta a Kizuna a história de como Julisha uma vez enviou a equipe de Scarlet para lutar contra um Dragory, o que teve um impacto na equipe. Mas depois que o Dragory foi enfraquecido, Julisha aparece, derrota o monstro e leva todo o crédito. Kizuna tenta defender Julika, e isso só deixa Scarlet ainda mais irritada. Então ela vai embora. Julisha aparece, e depois de ouvir cada palavra dela, Kizuna lhe pede a verdade. Mas Julisha se afasta, recusando-se a responder. Enquanto isso, no reino de Batlantes, uma celebração está acontecendo, e enquanto Aldia come com sua amiga, Gravel, elas relembram a batalha passada uma contra a outra. Aldia de repente fica feroz e inicia uma sessão de snusnu com Gravel, e à medida que a sessão fica mais picante, elas jogam até de manhã e decidem lançar outro ataque. De volta à sede, Ain está frustrada tentando encontrar arquivos sobre si mesma. Mas então Kizuna entra, oferecendo a ela alguns biscoitos que Sylvia fez, e enquanto ela tenta recusá-los, seu estômago ronca de fome, provando o contrário. Enquanto ela está comendo os biscoitos de forma desdenhosa, Kizuna diz a Ain que, apesar de ele não conhecer os problemas dela, quer que ela converse com ele sempre que precisar. Assim que Ain está prestes a contar a ele sobre seu sonho, o alarme soa, e do lado de fora, Gravel aparece sozinha com seu navio de guerra. A academia age rapidamente, e apesar da vantagem numérica que ela enfrenta, Gravel exige que eles entreguem Ain a ela. Um atirador dispara contra Gravel, mas quando ela facilmente desvia, vê isso como um convite para lutar. Quando Gravel se transforma, seu poder explode como uma bomba nuclear, e quando Kizuna e sua equipe chegam, o lugar todo está destruído. Scarlet vê suas companheiras derrotadas, o que a leva a atacar Gravel, mas ela lida facilmente com seus foguetes e contra-ataca com uma explosão que exige todo o poder de Kizuna para bloquear. As garotas começam a atacar Gravel, desferindo seus melhores golpes, mas com o conhecimento e experiência que possui sobre elas, Gravel as derrota facilmente, uma a uma. Então, ela se aproxima da ferida Ain, e, apesar de seus melhores esforços para reagir, Gravel a controla facilmente. Kizuna se levanta, querendo defender Ain, mas Gravel o arremessa para longe. Gravel então confronta Ain e oferece para ela ir junto se quiser saber a verdade sobre si mesma. Mas Kizuna se levanta e ordena que Gravel não toque em Ain. Com sua mensagem já enviada, Gravel se retira, e Hiri rapidamente envia a equipe médica para eles. Com Gravel fora, Kizuna desaba e Ain grita seu nome. Uma semana depois que Kizuna se recupera, a equipe o cumprimenta em lágrimas, e Hiri o acolhe de volta. Com a equipe em plena força, Hiri os informa sobre Gravel, que eles analisam ser mais forte que Aldia, e está atrás de Ain e de seu equipamento, Zeros. Kizuna pergunta a Ain se ela sabe de algo, mas ela revela que não. Hiri então lhes fala sobre a próxima missão, recuperar o Japão, e enquanto já tem um plano em mente, ela os informa que Gravel está lá, então precisam de uma abordagem diferente.
ela lhes informa sobre o híbrido conectivo, o que significa que o Eros de Kizuna fará Yoga quente com duas pilotos ao mesmo tempo, criando uma energia esmagadora para dar-lhes uma chance contra Gravel, ao adquirir uma arma imoral ainda mais poderosa. Apesar da objeção das garotas, Hiri convence-as de que uma ação de duas garotas e um garoto é o que elas precisam e também o que vocês, espectadores, precisam ver na tela. Então Kizuna sugere que Julisha e Scarlet sejam as primeiras. Depois, Kizuna entra em contato com Scarlet e ela acaba em um banho quente com ele e Julisha para o treinamento deles. Enquanto ela tenta rejeitar essa ideia, Kizuna usa sua razão e diz que duas garotas, um cara, são melhores do que duas garotas, um copo. Julisha começa a ficar amigável com Kizuna, fazendo com que Scarlet sinta ciúmes, mas ela escorrega e acaba no corpo másculo de Kizuna. Julisha se junta e eles colocam Scarlet no meio, entre um local macio e outro duro. Os três enlouquecem e com a fricção que criam, eles atingem o híbrido do coração. No entanto, ainda não é suficiente, então todos vão de alguma forma. Mas para aprofundar o relacionamento deles, Kizuna exibe imagens do passado, quando Scarlet era a melhor amiga de Julisha. Depois de ver todos os bons momentos que teve com Julisha, Scarlet a abraça, e agora está convencida de que ela não a traiu. Com o incentivo de Kizuna, Julisha revela que inicialmente mentiu e enviou Scarlet e sua equipe para outro lugar para evitar que os foguetes de Scarlet atingissem a cidade. Mas o que ela não sabia era que um Dragori apareceria onde ela enviou a equipe de Scarlet. No entanto, ela admite que recebeu o crédito e se tornou a As da América. Mas Scarlet agora se lembra que apesar de Julisha já estar ferida, ela ainda lutou contra o Dragori ao seu lado. Com a rixa deles resolvida, Julisha encoraja Scarlet para que façam uma dupla com Kizuna juntos, colocando-o em uma posição que qualquer homem adoraria estar. Após alguns golpes de creme e vários gritos de alegria, eles alcançam uma conexão híbrida através de ações intrigantes de 2 contra 1, e aumentam seu poder tremendamente à medida que todos atingem o Nirvana. Depois, enquanto Gravel e Aldia esperam por En, ela aparece para atacá-los e pergunta se sabem quem ela é. Antes que possam responder, uma Julisha e Scarlet mais fortes aparecem e ordenam que En ajude Kizuna em outras áreas, deixando Gravel e Aldia para elas. Depois que En vai embora, eles começam a batalha, e Scarlet inicia com força, disparando seus foguetes contra eles e conseguindo empurrá-los para trás. No entanto, ela estava ganhando tempo para Julisha invocar sua arma imoral, a Crosshead. Com sua nova ferramenta, Julisha vai direto para Gravel, e Aldia está lá para bloqueá-la. Mas Julisha coloca sua arma em segunda marcha e dispara um tiro ainda maior, ultrapassando o escudo de Aldia, fazendo os inimigos caírem. Enquanto Scarlet e Julisha celebram, Gravel aparece carregando um Aldia inconsciente e invoca sua própria arma, a Sword Gatling, para liberar todo o seu poder. Ela começa a disparar como Danny DeVito, mas Kizuna aparece para bloqueá-la, mas ainda consegue atingir tanto Scarlet quanto Julisha, deixando-o como o único lutando. Após o híbrido conectivo que ele fez, ele se transforma no mesmo poder que Julisha e voa para o céu, seguido por Gravel. Enquanto Gravel carrega sua arma, ele vai ao estilo Gilgamesh e invoca todas as armas que conhece e dispara contra Gravel, fazendo com que eles tenham um confronto de raios. Lentamente, Gravel se aproxima da vitória, mas Kizuna de repente convoca os foguetes de Scarlet e lança todos eles em Gravel, atingindo-a com sucesso e garantindo a vitória para ele. Enquanto ambos caem, Hayuru pega Kizuna do céu, mas com suas últimas energias, Gravel rasteja até Aldia e eles recuam, mas ela voa além de Ain e diz a ela que será dela. Enquanto isso, com Gravel e Aldia derrotados, todos os portais são fechados com sucesso por Hiri e sua equipe. E enquanto a equipe Ataraxia consegue a vitória, Ain não compartilha do mesmo êxito, ainda se perguntando quem realmente é. Dias depois, antes de começarem a invasão para retomar o Japão, a academia realiza um festival para os alunos. Na aula, enquanto Kizuna inicialmente dá uma palestra aos garotos sobre como se manterem resistentes como David Goggins, os garotos exigem que ele corte a parte chata e vá direto para as partes mais interessantes. Após ouvir o pedido deles, Kizuna puxa os dados das garotas com quem ele fez yoga quente, e enquanto os meninos estão babando, Kizuna ensina-lhes as dicas e truques para bater o chantilly, moldar os bolos e espremer os pepperonis. Ele começa a mostrar as zonas sensíveis e usa Hayuru como o exemplo mostrado em uma de suas sessões. Mas a própria Hayuru entra de repente e explode o local em pedaços por sua degeneração. Após sua palestra, ele quer ver o ensaio das meninas ídolo, mas quando chega lá, vê Julisha e Hayuru em pânico. Ele pergunta o que está errado e elas explicam que, apesar de seus melhores esforços, não conseguem encontrar En em lugar nenhum. Então Kizuna decide ajudá-las. Durante a busca, ele encontra uma das colegas de equipe feridas de Scarlet e, enquanto deseja melhoras a ela, pergunta se ela viu Ain, ao que ela responde que não. Ele então vai para uma casa assombrada e pergunta a Sadako se ela viu Ain, mas em vez de responder, ela e todas as garotas lá saem correndo. De repente, ele vê Sylvia lá, que também afirma não ter visto Ain, mas Kizuna tem outra ideia.
Ele a leva até Julisha e Haruhi, dizendo a elas que, se Ain não aparecer, Sylvia tomará seu lugar. E enquanto Sylvia se recusa a fazê-lo, Julisha a puxa para dentro e a força a fazer um ensaio. Ele então vai à aula de engenharia, mas, em vez de responderem às suas perguntas, eles o forçam a ser cobaia para seu novo canhão de trilho. E enquanto asseguram a ele que é seguro usar, Kizuna puxa o gatilho e tudo explode. Ele então procura no clube de mangá, onde encontra Kei, que está vendendo quadrinhos picantes de Alabama do Kizuna e Hiri. Embora isso deixe Kizuna assustado, ele pergunta sobre o paradeiro de Ain, e Kei revela que não sabe. Ele então vai a um meio de café administrado por Scarlet e sua equipe, e antes que possa perguntar sobre Ain, eles o sentam, entregam-lhe um menu e exigem que ele faça um pedido. No entanto, ele percebe que não tem tempo para isso e tenta sair, mas eles lhe entregam uma conta e dizem que ele ou paga ou eles podem se revezar com ele. Enquanto isso, no reino de Batlantiste, Gravel está sendo punida como se fosse de 50 tons porque traiu seu povo ao esconder a existência de Ain deles. O líder deles, Zeltion, ordena que seus soldados preparem a armada para ir à Terra e encontrar Ain, mesmo que isso signifique extinguir os humanos. Gravel implora que ela se afaste da Terra, dizendo que, como também foi uma vez vítima da invasão de Batlantiste, não quer o mesmo destino para os humanos. No entanto, Zeltion não se importa e começa a punição, fazendo Gravel sentir tanto dor extrema quanto prazer, enlouquecendo seus sentidos enquanto faz com que grite e sangre ao mesmo tempo. Apesar da tortura, Gravel acredita que Aldia a salvará, mas Zeltion de repente puxou a corrente e está puxando Aldia, que agora é seu animal de estimação, depois que Zeltion comeu seu creme várias vezes. Usando seu poder, Zeltion exige que Gravel lhe diga onde En está escondida. Mas quando ela está prestes a ir para a Terra com sua armada, Naota aparece e pede um momento. De volta à Terra, é hora da apresentação, mas com En desaparecida, Sylvia assume seu lugar e eles se apresentam como um trio. Enquanto isso, mesmo com a apresentação iniciada, Kizuna ainda está procurando por En e está preocupado com ela. Ele a encontra sozinha em uma sala de aula, e quando pergunta o que há de errado, ela revela que toda vez que faz um coração híbrido, suas memórias voltam. Mas ela não gosta do que vê, pois o que viu foi outro mundo. Ela afirma que não quer mais fazer coração híbrido, dizendo que tem medo de não ser mais ela mesma. Mas Kizuna assegura a ela que Ain sempre será Ain para ele. Quando ele estende a mão, ela se lembra do passado, quando conheceu um Kizuna mais jovem, que parecia querer ajudá-la. Mas ao contrário de antes, quando ela fugiu, desta vez ela aceita a mão dele. Depois de acalmá-la, Kizuna tira suas roupas, revela os planos e começa a trabalhar, nos deixando espectadores com inveja. À medida que Kizuna se torna mais agressivo a cada segundo, os gritos de En ficam mais altos, e quando eles fazem o Heart Hybrid, En vê o reino de Batlantiste em sua visão, fazendo-a surtar e começar a se contorcer. Após o concerto terminar, eles de repente recebem um alerta. O mesmo acontece com Kizuna, quando Heri lhe diz para reunir a Materaçu, pois uma frota inimiga apareceu. Eles vão direto para a fumaça, mas quando avistam o navio inimigo, tanto Heri quanto Kizuna ficam surpresos ao verem sua mãe, Naota, no navio. Kizuna vai confrontá-la, perguntando por que ela está lá, e Naota diz que precisa ir para Batlantiste para sua pesquisa. Rary aparece e começa a xingar Naota, exigindo uma explicação. Mas enquanto Naota continua tagarelando besteiras e se recusa a responder, Rary ordena a Kizuna que traga Naota de volta. No entanto, ela é apenas um holograma e diz para ele ir a Tóquio se quiserem vê-la novamente. Kizuna pergunta a ela como remover o núcleo do equipamento para que ele possa salvá-los, mas Naota desaparece antes de responder e quando ele tenta alcançá-la, monstros começam a atacá-lo de portais. En o salva, mas uma usuária de equipamento anã, Rhaegas, os ataca. Mas antes que ela faça qualquer coisa, a nave começa a tremer e voa de volta para o outro mundo. De volta ao QG, Heri informa que depois de vê-la aqui, Heri tem certeza de que Naota foi a pessoa que enviou o sinal de Guam contendo os dados que os ajudam a fechar os portais. Com isso, Heri decide que a próxima missão dele será em Tóquio, e enquanto os outros concordam, En fica chateada e se afasta. Mas antes que Kizuna possa ir atrás dela, Heri tem outra tarefa para ele. Então ela diz para ele escolher outro membro para Amaterasu e mostra os candidatos para que possam ter poder de fogo extra para Tóquio. Depois de ver a lista, Kizuna vai até Sylvia e oferece a ela o papel, considerando-a digna de se juntar ao Amaterasu. Enquanto Sylvia está animada, dizendo que é o sonho dela, Kizuna diz para ela reconsiderar, afirmando que pode ser perigoso. No entanto, Sylvia interpreta as palavras dele como se ele não quisesse que ela se juntasse, e ela sai correndo, chateada. Depois que Kizuna a persegue e a acalma, ele diz que não quer ser o capitão responsável pela morte dela, mas Sylvia implora para se juntar a Amaterasu para que possa encontrar os pais que perdeu em Londres e possa lutar ao lado dele. Então, depois de aceitar Sylvia, ele a leva para uma sala privada.
e depois ele instala o núcleo do equipamento dentro do corpo dela. No dia seguinte, enquanto En está sozinha olhando para o abismo, Kizuna vem conversar com ela, e sem pedir, ela se aproxima dele. Ele diz que ela precisa fazer um híbrido de coração, já que sua contagem de híbridos está baixa. Mas ela o assegura que está bem, e que foi um erro desabafar com ele e chorar sobre seus pequenos sonhos patéticos. Apesar de Kizuna se preocupar com ela, ela vai embora, afirmando que está animada com a missão como a melhor piloto do universo. Mas ao se afastar, ela se sente zangada consigo mesma por mentir. Enquanto isso, Haluru está ansiosa para retomar Tóquio. E enquanto Julisha a ouve desabafar, Haluru diz a ela que, apesar do medo, vê o futuro com esperança por causa de Kizuna. Julisha concorda e enquanto olha para sua foto com Kizuna, ela está feliz que um Sigma como ele consegue mudá-la. Haluru acrescenta que parece um novo começo, mas Julisha se pergunta se também é um novo começo para En. No laboratório, Kizuna olha ao redor para ver onde tudo começou e se lembra do passado, quando conheceu En, que não sabe nada sobre si mesma, mas ele lhe disse que a ajudaria a descobrir. Com essa memória, Kizuna sabe que apesar de sua casca dura, En é chorona como qualquer outra garota. A manhã seguinte chega e o flutuante de Tóquio vai para o verdadeiro Tóquio para a batalha. Enquanto o Amaterasu se reagrupa, o alarme começa a tocar, pois o local está sendo atacado do oceano. Enquanto os soldados tentam ao máximo se defender, Scarlet e sua equipe aparecem, dizendo a Amaterasu para ir a Tóquio e tomar o lugar de volta. Assim, eles se transformam como Power Rangers e voam direto para Tóquio. No caminho, encontram alguns inimigos e Kizuna ordena que se separem. Mas antes de alcançar o destino, ele é atacado. No entanto, Kizuna consegue desviar e evitar os inimigos antes de pousar em um túnel de trem. Dentro, após ele chegar ao ponto de destino da missão, ele coloca um rastreador de sinal e os outros fazem o mesmo, fornecendo ao QG o radar de que precisam. Rary então envia outra equipe para selar os portais, enquanto Kizuna sai do túnel pronto para a batalha. Mas ele de repente chega a Tóquio antes da destruição, e isso o confunde. Ao olhar ao redor, tudo o que vê é um dia pacífico de neve com pessoas felizes por toda parte. Mas de repente, Naota aparece com um inimigo a acompanhando. Tudo de repente volta à realidade, e Naota explica que o que ele acabou de ver foi magia que ela usou para absorver a força vital de um cadáver, fazendo suas almas verem uma ilusão dos bons velhos tempos, e enviando essa energia de volta para Battleantist. Ela planeja fazer isso com o mundo inteiro, mas Kizuna já está farto de seus experimentos malucos e promete trazê-la de volta e forçá-la a explicar como remover o núcleo do equipamento das pessoas. Ela diz a ele que é impossível, pois o núcleo que estão usando é de outro mundo, que agora usa a força vital deles em vez de Magian. Kizuna percebe que todos estão ferrados, e ao começar a enlouquecer, ele vai atacar sua própria mãe, apenas para ser bloqueado pela guarda dela. De repente, Regis aparece com mais robôs, mas antes que Kizuna comece a lutar, ele percebe que não pode colocar as almas das pessoas em perigo, então ele arrasta Regis e os monstros para outro lugar. Então, quando os monstros encurralam Kizuna, ele invoca a Amaterasu, e as garotas aparecem para ajudá-lo destruindo os robôs. Mas então Regis surge para lutar. Minutos depois, ela consegue derrotar Haeru e Julisha, deixando En sozinho para ganhar tempo para Kizuna curar os outros. No entanto, apesar de seus melhores esforços, Regis consegue causar danos críticos a Ain, atingindo suas costas, e apenas para Kizuan pegá-la. Regis diz a eles que levará Ain com ela enquanto aniquila o resto, mas assim que está prestes a fazer Kizuna desaparecer, o reforço chega na forma de um Transformer, e dentro dele está Sylvia controlando-o. Enquanto Regis fica irritada, ela transforma essa batalha em uma luta de mechas entre dois pilotos anões. Enquanto as duas trocam golpes, Sylvia leva vantagem usando suas armas, mostrando a Regis que não se deve levar punhos para um tiroteio, e apesar das tentativas de Regis de usar sua armadura de enredo, Sylvia a explode, mostrando que a armadura de enredo dela não vale nada. Depois de ser derrotada, Regis começa a se debater, recusando a derrota, e em sua tentativa final, ela transforma seu robô em uma bomba nuclear, destruindo tudo e arrasando a cidade de Tóquio. No entanto, Sylvia planeja usar sua arma imoral, e enquanto Kizuna tenta detê-la, ela voa direto para a explosão. Com sua arma, Titania em potência máxima, ela difunde a explosão usando um buraco negro, absorvendo cada átomo. Então Kizuna verifica Sylvia e a elogia por sua grandeza, enquanto Nayuta observa de longe, mostrando interesse no equipamento híbrido de Sylvia. No entanto, a batalha não acabou, e enquanto suas contagens híbridas estão baixas, Hiri surge em um momento crucial e lança uma runa do amor na frente deles, dizendo a Kizuna para colocar seu picles de ouro em ação. Izuna começa com Haeru e diz aos outros para fornecerem apoio. Enquanto isso, toda a equipe de Scarlet é dizimada com seus planos expostos por Zeuxione. E quando Scarlet tenta atacá-la, Zeuxione aparece atrás dela e lhe dá o sonho molhado de uma vida. Voltar. En la habitación del amor, mientras Hayuru observa el pepino dorado de Kizuna, Ain sigue distrayéndose por los celos, queriendo a Kizuna solo para ella.
Luego llegan al híbrido del corazón, donde Ayuru se emociona más que antes y esto le da un conteo de híbrido completo. Al salir de la habitación, Yulisha se burla de los chillidos de Hayuru por ser demasiado fuertes y le pide ser la siguiente en la fila para el corazón híbrido. Sin embargo, aparece un robot, pero antes de que haga daño, Ain lo destruye y ella arrastra a Kizuna a la sala del amor, pasando por alto el turno de Yulisha para el todopoderoso Snow Snoo. A pesar de que su cuenta híbrida es bastante alta, Ain le exige a Kizuna que le dé el tubo, afirmando que quiere obtener su